tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área, mais uma vez, e voltamos para a segunda parte da aula de sistemas lineares. Na primeira aula, nós entendemos o que é uma equação linear e que essa equação, quando associada dentro de uma chave com outras equações, teremos um sistema de equação. Lógico que esse sistema pode ser um SPD, sistema possível e determinado, ou ele pode ser um SPI, sistema possível e indeterminado. Determinado, uma única solução. Indeterminado, infinitas soluções. Ou ele também pode ser um sistema impossível. Óbvio e evidente que depois de entender o que é um sistema, como se resolve um sisteminha básico e como se classifica um sistema, nós vamos discutir agora várias maneiras que você aprendeu ao longo do seu ensino médio, ao longo do seu ensino fundamental, de resolver sistemas lineares. Então, por isso que nós começamos a aula no item 4, onde o item 4 é resolução de sistemas. Bom, não vamos perder muito tempo aqui, porque aqui nós temos que praticar. Existem vários modos de se resolver um sistema. O primeiro modo que nós vamos aprender aqui é o modo da comparação. Então, primeiro modo, comparação. Evidentemente que a comparação é como o Tiago já tinha feito anteriormente no exercício da primeira aula, quando eu resolvi isolando a mesma variável na primeira equação, na segunda equação, se houver mais, na terceira, na quarta e assim por diante. Comparar. Então você isola a mesma variável e compara. Elas têm que ser o quê? Iguais. Isso é óbvio. E isso é evidente. Agora, se é o mais fácil, não importa. Fácil é aquilo que você acerta. Fácil é aquilo que você faz. Isso aí, resolver aqui. Não importa o tempo que você vai gastar. Isso chama-se praticidade, não facilidade. Olha para cá, querido. Vou fazer um sistema pelo modo da comparação. Vamos imaginar que eu tenha um sistema que diz assim: x mais 3y é igual a 11. E 2x menos y igual a 1. Bom, como que eu vou comparar essas equações? Isolando a mesma variável. Então, se na primeira eu isolo o x, na segunda eu também tenho que isolar o x. Então, como que a gente resolveria esse problema? Presta atenção. Na primeira equação, eu vou isolar o x. Vamos lá. Primeira equação é x mais 3y igual a 11. Se eu quero isolar o x, eu vou escrever que o x, então, ele vai ser 11 menos 3y. Tá aí. Está resolvido o x. Vou guardar o valorzinho do x aqui. 11 menos 3y. Tenho que fazer o mesmo processo na segunda equação. Se o meu objetivo é comparar, vou pegar a segunda equação. Quem que é a segunda equação? Olha lá, 2x menos y igual a 1. Se aqui eu isolei o x, aqui eu também vou isolar quem? O x. Lógico e evidente que aqui eu vou chegar que 2x vai ser igual a 1 mais y. O 2 que está multiplicando, eu vou passar para lá o quê? Dividindo. Eu vou chegar que o x, ele vai ser então 1 mais y dividido por 2. Óbvio que a variável que eu isolei na primeira equação tem que ser a variável que eu também vou isolar na segunda equação. Porque agora eu posso comparar. Como eu comparo? Lógico que a variável a variável x da primeira equação é a mesma variável x da segunda equação. Então, esse x tem que ser o quê? Igual. Eles têm que ser iguais. Eles têm que admitir a mesma solução. Então, se eles têm que ser iguais, o que eu vou escrever? Logo, eu posso afirmar que o primeiro x, 11,
menos 3y vai ser igual ao segundo x. Quem que é o segundo x? Olha lá, ó. 1 mais y sobre 2. Aí agora você chegou numa equação simples que você sabe resolver. Pega o 2, passa multiplicando, vai ficar assim, ó, 22 menos 6y, multiplica tudo por 2, é igual a 1 mais y. Beleza? Agora, aqui vai ficar assim, ó, 22 menos 1 é igual a y mais 6y. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. 22 menos 1 vai me dar 21. 1y mais 6y, 7y. Estou chegando que o y vai ser 21 dividido por 7, fazendo aqui um pouquinho mais rápido. Vou chegar que o y vale 3. Óbvio que você sabe fazer isso aqui. Isso é óbvio. Agora, quando eu sei que o y vale 3, eu tenho que voltar naquela primeira equação. Ou na segunda equação, onde eu quiser. Por exemplo, se eu sei o valor do y, então o x ele vale 11 menos 3y, que é a primeira equação. Então esse x ele vai ser 11 menos 3 vezes o y, que é 3. Então eu estou chegando que esse x ele vale, na verdade, 11 menos 3 vezes 3 me dá 9. 11 menos 9 quer dizer que o x é igual a quanto? 2. Opa, se o x é igual a 2, eu já tenho aqui a solução desse sistema. É evidente que esse sistema vai admitir como solução 2 para o x, 3 para o y. Opa, ele admite uma única solução. Então esse sistema vai ser um sistema SPD. Tiago, o que é um sistema SPD? Possível e determinado. Vamos fazer o mesmo modelinho de exercício, só que ao invés de fazer a comparação, nós vamos fazer o processo da substituição. Bom, amores, o processo da substituição é aquele principal que você aprendeu no seu ensino fundamental. Você pega uma equação, isola uma variável e substitui na outra equação. Então vamos pensar um sisteminho assim. 4x mais 3y é igual a... Bom, aí vamos lá. 1 e 2x menos y é igual a 3. Tá ali. Tem um sistema. Tenho que resolver esse sistema. Não me importa o método. Mas eu vou fazer agora pela substituição. Por quê? Porque eu quero. Porque eu vou te ensinar os processos que você aprendeu ao longo da sua vida. Nem todos, talvez, você vai lembrar. Mas eu te garanto que todos você aprendeu. Querido, para fazer o processo da substituição, você tem que vir numa equação, de preferência mais simples. Eu vou na equação 2 e vou isolar uma letra. Por exemplo, 2x menos y é igual a 3. Tá ali. Agora, lógico que é mais fácil isolar o x ou o y. É mais fácil isolar o y. Nesse caso, eu posso falar que 2x menos 3, 3 positivo passa negativo, vai ser igual a y. Opa! Lógico e evidente que aqui eu tenho o y em função de quem? Do x. Olha lá. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir a equação da 2 na 1. É isso que a gente fazia lá no ensino fundamental. Então a gente escrevia assim, ó, substituindo, eu vou abreviar aqui, ó, substituindo 2 em 1. Então, né, na 1 eu substituo a 2, não importa. O que vai acontecer? Bom, vamos lá, vou pegar aqui, ó, a equação 2 e substituir dentro da 1. Então vamos lá, quem que é 1? 4x mais 3y igual a 1. No lugar do y eu coloco o que eu achei na 2. Então vai ficar 4x mais 3 que multiplica o y. Mas quem é o y?
2x menos 3. E isso vai ser igual a 1. Aqui vai ter que aplicar a propriedade distributiva. Então vai ficar assim, ó, 4x mais, aí vai ficar 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos 3, menos 9. Só cuidado para não errar isso aqui, né? Então vai ficar assim, ó, 4x mais 6x vai ficar 10x. Opa, 10x é igual, aqui o menos 9 passa mais 9, 1 mais 9, 10. Opa, 10 dividido por 10 quer dizer que o x é igual a quanto? 1. Está aqui, ó, x igual a 1 é a solução da variável x dentro desse sistema. Lógico, evidente, óbvio, que depois que eu acho o x, eu substituo na própria equação 2. Então, na equação 2, o y ele valia 2x menos 3. No lugar do x eu coloco 1. Então vai ficar 2 vezes 1 menos 3. Opa, eu estou chegando que o y vale 2 vezes 1, 2. Menos 3. 2 vezes 1 menos 3, perdão, 2 menos 3 unidades, o y é igual a menos 1 unidade. Está aqui. Se o y é igual a menos 1 e o x é igual a 1, eu acabei de determinar a solução desse sistema. Opa, esse sistema admite como solução o par ordenado 1 para o x, menos 1 para o y. De novo, se ele admite solução única, ele novamente é um sistema que a gente chama de sistema SPD. O que é SPD? Sistema possível e determinado. Porém, fizemos ele agora pelo modo da substituição. O terceiro modelo que você aprendeu, e essa, sem sombra de dúvida, é o que eu gostaria que você usasse na maioria das vezes, é o que nós chamamos de modo multiplicativo. Na verdade, esse princípio multiplicativo, aditivo, não importa, ele é um modelo bem composto, consiste em multiplicar uma equação por um determinado número de forma a igualar variáveis. Ou seja, está fazendo pelo processo da comparação. Só que é o princípio multiplicativo barra aditivo barra comparativo. Ele é o mais completo, porque você vai resolver o sistema de forma prática e rápida. Vou usar como exemplo o mesmo sistema que a gente acabou de resolver. Então, por exemplo, 4x mais 3y igual a 1. E depois 2x menos y igual a 3. Esse é o sistema. Agora, preste atenção. Eu vou modificar esse sistema. Tiago, por que você vai modificar? Porque presta atenção. O Tiago percebeu que a primeira equação eu não preciso mexer. Ela é 4x mais 3y igual a 1. Agora aqui eu tenho duas opções. Ou eu multiplico a equação de baixo por 2, ou eu multiplico a equação de baixo por 3. Se eu multiplico por 2, igualo x. Se eu multiplico por 3, eu vou igualar, esquece o sinal, o y. Então é opcional. O que eu vou fazer? De propósito, eu vou multiplicar essa equação por 2. E se eu multiplico a segunda equação por 2, vai ficar assim, ó, 2x vezes 2, 4x. Se eu multiplico por 2, menos y vezes 2, menos 2y. E se eu multiplico por 2, 3 vezes 2, 6. Repara que eu multipliquei todo mundo por 2. Agora, Tiago, por que você multiplicou todo mundo por 2? Olha aqui. Ao multiplicar tudo por 2, eu igualei a variável x. Opa, isso é importante. Se eu igualei a variável x, aqui eu tenho 4x, aqui também eu tenho 4x, basta eu subtrair uma equação da outra. Ah, Tiago, eu multiplico por menos 2 e somo. Querido, multiplicar por número negativo troca sinal. Quando eu vou subtrair, eu também vou trocar o sinal. Não importa, você não está mudando o método. Você está mudando apenas o sinal e a operação final. Então vai ficar assim, ó,
4x menos o 4x vai me dar 0. Cortou. Cuidado, olha. 3y menos o menos 2y, menos 2y vai ficar mais 2y. 3y mais 2y vai ficar 5y. 1 menos 6 vai ficar menos 5. Olha que legal. 5y é igual a menos 5. Daqui eu já vou chegar que o y vai ser menos 5 dividido por 5. Vou colocar aqui, ó, menos 5 dividido por 5. Daqui eu estou chegando que o y então vale menos 1. Lógico que o resultado do exercício não vai mudar. Ele vai ser o mesmo. Aqui o y vale menos 1. Agora, a partir do momento que eu fiz isso aqui, olha o espaço que eu gastei para o primeiro modo de resolver. Olha o espaço que eu gastei para o segundo modo de resolver. Bem menor. E aí, lógico que para achar o x, você substitui aqui. Então vai ficar assim, ó, 2x menos o y. Quem que é o y? Menos 1. Vai ser igual a 3. Então vai ficar aqui 2x mais 1 é igual a 3. Daqui você vai chegar aqui 2x é igual a 3 menos 1, que vai ser 2. 2 por 2, x igual a 1. Pergunto, mudou o valorzinho do x? Mudou o valorzinho do y? Não. Agora, Tiago, o que é mais fácil? Repito, não existe facilidade. Pode resolver pela substituição, pode resolver pelo princípio misto, multiplicativo, aditivo e comparativo. Multiplicando uma equação, subtraindo ou comparando, não importa. Mas eu preciso ser objetivo no Enem, eu só tenho 3 minutos. É evidente que esse terceiro método é muito mais rápido, é muito mais prático. Eu não estou falando que ele é muito mais fácil, não. Estou falando que ele é muito mais prático. Então, gostaria muito que você soubesse resolver do terceiro modo. Bom, queridos, o último método de resolução de sistema que estudaremos na aula de hoje, parte 2 de sistemas lineares, é o que nós chamamos de regra de Cramer. Evidentemente que existem outros métodos. Porém, nesta aula é o último, chamado regra de Cramer. Vale para qualquer sistema, 2x2, 3x3, 4x4, não importa qual seja o sistema. Porém, ele usa valor de determinante. E isso é muito importante, principalmente para se discutir um sistema. Agora, lógico e evidente que eu ainda vou resolver a regra de Cramer num sistema 2x2 até você se acostumar. Depois, na hora de chegar num 3x3, sei lá, 4x3, não importa, aí nós vamos começar a usar métodos alternativos. E se você quiser usar Cramer, se quiser usar a substituição, comparação, ou o princípio multiplicativo, comparativo e aditivo, não importa. O importante é você acertar a questão. Então, a regra de Cramer, eu vou te dar uma noção geral. O que eu preciso entender? Eu vou construir um sistema qualquer, seja o sistema. Bom, aí eu vou escrever aqui um sistema 2x2, tradicional. Que seria assim, ó. AX mais BY igual a C. E depois eu vou colocar aqui, ó, DX mais EY igual a F. X e Y são as variáveis. A, B, D e E são os coeficientes. C e F são os termos independentes. Eu vou definir para você um determinante importantíssimo que é chamado de determinante dos coeficientes, onde eu vou montar uma matriz com os coeficientes A, B, D e E e calcular o seu determinante. Então, nesse caso, eu vou obter que o D é chamada de determinante da matriz dos coeficientes. Quem são os coeficientes? Olha, A, B, D e E. Então vai ser A, B, D e E. Repara que eu coloco coluna do X, A e D. Coluna do Y, B e E. Eu vou resolver esse determinante. Isso aqui é um determinante. Aqui eu posso substituir um dx. Onde é o meu dx? Aí vamos prestar atenção. Dx é o determinante substituindo a coluna do x.
Ela não começa no x? No lugar de A e D eu coloco quem? C e F. Presta atenção. Coloco C e F. E mantenho o y. Quem que é o y? B e E. Então, quando eu tenho o dx, eu estou substituindo o x. Está aqui. Então, substituo o x pelos termos independentes, C e F. E mantenho a coluna y, B e E. Assim como daqui, eu posso calcular e substituir um dy. Tiago, mas quem seria o dy? Esse dy, se o dx eu substituo o x, o dy eu substituo o y. Ou seja, eu mantenho o x. Qual é a coluna do x? AD. Porém, no lugar do y, eu coloco os termos independentes, C e F. Lógico e evidente que isso aqui são determinantes dessas matrizes. E para se calcular esses determinantes, você vai usar aquela regrinha que nós já aprendemos no estudo de determinantes. Por que não? Porém, evidente que ao resolver esse sistema pelo determinante, eu tenho que estabelecer quem é x e quem é y. Logo, eu posso afirmar que o x ele vai ser o determinante de x sobre d. Assim como o meu y, ele vai ser o dy dividido por d. Se tivesse um z, seria o dz dividido por d. Não importa. Esse método que nós acabamos de verificar, olha para cá, de forma algébrica e estrutural, parece muito complicado, porque talvez você não praticou, mas é muito prático. Isso aqui é tão fácil, né? A vezes E menos B vezes D. Você faz até multiplicando cruzado. A vezes F menos C vezes D. Você faz até de cabeça, já calcula uma razão rápida e prática. Sem pensar em isolar, substituir, multiplicar. Porém, tem que saber resolver o determinante e guardar. X, dx sobre D. Y, dy sobre D. Quem que é o D? É o determinante dos coeficientes. A, B, D, E. Quem que é dx? Substitui a coluna do x pelos termos independentes. Quem que é o dy? Substitui a coluna do y pelos termos independentes. Vamos a um exemplo numérico para que você possa entender a regra de Cramer. Bom, vamos resolver aqui esse sistema linear. 5x menos 3y igual a 7, 2x mais 7y igual a 11. O que eu preciso? Bom, eu preciso calcular primeiro o determinante principal d. Quem que é o determinante principal? Coloco os coeficientes. Primeira coluna, x, 5, 2. Segunda coluna, o y, menos 3 e 7. Lógico que você sabe calcular isso aqui. Você vai recordar. Olha lá, multiplica as diagonais. 5 vezes 7, 35. Subtrai o produto da secundária. Então vai ficar assim, menos 2 vezes menos 3, que vai ficar menos 6. Pronto, está resolvido. Agora, lógico que 35 menos o menos 6 é igual a 41. Calculei o determinante principal. Guardei o método diagonal principal menos diagonal secundária. Somou 41. Vou fazer o mesmo procedimento para calcular agora o dx e o dy. Porém, vamos devagarzinho. Quem que é o dx? O dx, eu venho aqui na coluna do x e coloco os termos independentes. Olha lá, 7 e 11. E mantenho o y. Quem é a coluna do y? Menos 3 e 7. Olha lá, menos 3 e 7. Vou calcular. Isso vai ser igual a quanto? Aí vamos lá. Diagonal principal, olha. 7 vezes 7, 49. Menos, agora diagonal secundária, 11 vezes menos 3, menos 33. Cuidado que menos com menos dá mais. 49 menos o menos 33 vai ficar 49 mais 33, que vai me dar 82. Vou calcular agora o dy. Tiago, quem que é o dy? Filho, você vem cá e mantém o x, coluna do x, 5 e 2. E substitui o y
pelos termos independentes 7 e 11. Pronto. Só guarda a estrutura e a aplicação. Vamos calcular isso aqui. Isso aqui é um valor fácil de se fazer. 5 vezes 11, 55. Diagonal principal. Menos produto da secundária. 2 vezes 7, 14. 55 menos 14, isso aqui vai ser 41. Está resolvido também o valorzinho do dy. Lógico e evidente que você precisa guardar que o nosso x, ele vale dx sobre d. Opa, quem que é o dx? 82. Dividido pelo d, quem que é o d? 41. 82 por 41, 2. Lógico que você vai lembrar que o y, ele vale dy sobre d. Opa. Quem que é o dy? 41 dividido pelo d. Quem que é o d? 41. 41 dividido por 41, 1. Acabamos de achar, então, o nosso conjunto solução tão esperado e tão desejado. Chegamos que o conjunto solução vai ser x igual a 2 e y igual a 1. Opa! Sistema possível e determinado, porque ele admite solução única. Lógico e evidente que você não precisa sair por aí com o peito estufado assim, eu sei Cramer. Não, não precisa. Porém é fácil, é prático. E esse método ajuda muito na discussão de um sistema linear. Beleza? Queridos, beijos do Titi, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.